vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos em seu nome, buscando o conhecimento da doutrina espírita, buscando a nossa transformação moral. E queremos, Senhor Jesus, agradecer por tudo que recebemos no dia de hoje, na semana que passou, e pedimos que na semana que se segue possamos sempre agir no bem de todos. Possamos sempre fazer as melhores escolhas para o crescimento espiritual e principalmente pela nossa transformação moral. Na nossa prece de início, nós vamos dedicá-la à paz mundial, a todos os líderes das nações, todos os integrantes das nações, para que reflitam sobre as consequências de lutar por uma coisa material, ceifando vidas, mutilando pessoas, explodindo casas, hospitais. A troco de quê? A troco efêmero da conquista. Que possam eles refletir em tudo isso, Senhor Jesus, e tomar para si decisões mais dignas no bem de todos. Então nós deixamos a nossa prece de Pai Nosso, dedicada à paz mundial, e o que os espíritos amigos do nosso cantinho possam utilizá-la como melhor precisarem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos estudando o capítulo 16, né, do livro No Mundo Maior, e ele trata, então, né, dos alienados mentais. E nós paramos num dos parágrafos iniciais, né, num dos parágrafos que diz assim: para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, e por aí vai. Tá certo? Tá certo. Ok. Você pode ler para nós? Vamos lá. Então, tá bom. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente, para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Dá uma paradinha. Eu sei que tem mais um pouquinho de texto, mas dá uma paradinha. Veja como que ele está tratando a coisa. Né? É muito importante
Então, ele está falando assim, para que a gente efetue a nossa jornada, né, de iluminação, ele fala assim, é indispensável deslocar a mente, né, revolver ideias, renovar concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo do ser. Não existe outra forma de progredirmos moralmente. Nós temos que, né, modificar na direção do bem. E quando a gente fala do bem maior, né, é pensar não somente em nós, mas principalmente no outro, naquele irmão em progresso como nós, e que às vezes falha bastante, assim como nós. Aqueles que se comprometem, nós estávamos conversando sobre os dirigentes das nações, né, que levam à guerra de extermínio de povos, simplesmente em busca do bem material, né? E aí a gente para pensar e fala assim, nossa, é uma tarefa difícil, certo? E ele fala assim, olha, tem que mudar. Assim como na terra, para ela dar uma boa, né, colheita depois, você, para semear, você mexe com a terra toda, você abre espaço, ela tem que ficar aerada, né? Ela tem que ter o oxigênio lá dentro, né? Mesmo que seja preso a determinados componentes da terra, né? É preciso mexer em tudo. E não ter medo de mexer em tudo, né? Então, a gente tem que mudar o nosso pensamento, a nossa pré-concepção. Nós somos preconceituosos, muitas e muitas vezes. E aí é preciso fazer a mudança. E é uma mudança profunda em nós. Por isso que muitas vezes a gente reluta. A gente reluta. Porque a gente vê tantos absurdos, né? Que a gente fica falando assim, mas gente, o que é isso? Nós estamos em pleno século XXI, não é? Pensa bem. E a gente vê esses absurdos todos da guerra, a gente vê esses absurdos que se cometem, né, diariamente aqui no nosso país, os feminicídios absurdos, o cara vai lá, pega a criança e fala assim, vou matar ele para te ferir. Olha, olha se pode, não é? Quer dizer, a gente não acredita que ainda ocorra esse tipo de coisa, mas ocorre. Por isso que para a gente poder fazer a modificação, a gente estava até conversando. Não, a gente consegue, aí o ele falou, né? Ah, eu tenho. Como que era a palavra que ela falou sobre o Trump? Tem piedade. Piedade. Né? Por quê? Porque imagina o comprometimento, mas não é só dele, ele é simplesmente uma figura dentre todas. Ele tem, sim, todas, porque é ele que tem o poder e a definição de lançar os mísseis. É ele que fala, pode, faz, não é? Então é um comprometimento absurdo. Agora, ele é um, né? Entre tantos que tem o poder na mão. E a gente vê esses absurdos aí. Por isso que Calderara ele é bem claro, bem firme, não tem outra forma.
você tem que mudar o seu modo de pensar. Comentários? Então vamos em frente, negando-se. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino, através dos processos de transformação incessante que lhes são oferecidos em seu benefício próprios pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Aí ele está voltando para a questão dos alienados mentais. Aqueles que se negam a fazer esta renovação e enfrentar as dificuldades como forma de crescimento, né? Tanto as dificuldades, vamos dizer assim, do dia a dia material, né? Aquilo que faz você, eu preciso aprender qual que é, como extrair a raiz quadrada de um número. Então, eu vou ter que estudar. Então, você vai lá e faz, se aprende, você vai. É um exercício, você está aprendendo e desenvolvendo a inteligência. Mas o principal, né? A gente reencarna para o nosso progresso moral, principalmente por isso. Certo? Por quê? Porque essa é a necessidade, principalmente, né, daqueles que vão criar um mundo melhor. Então, você vai ter que se mexer, você vai ter que lutar contra pensamentos destrutivos. Mas se você não quer, você se coloca à beira da estrada, criando ficticiamente na sua mente as paisagens que você acredita que tem direito a elas, e não enfrentando os próprios problemas, criando assim, né, uma alienação mental. Você sai da realidade, né, do mundo dito, entre aspas, normal. Eu estou colocando entre aspas porque quando a gente vê essas loucuras que vão acontecendo, a gente fica se perguntando, né, o que é normal, né? Mas tudo bem. Comentários, pessoal? Veja, eu que estou fazendo as interpretações aqui. Se vocês estão concordando, beleza, mas se não concordar, por favor, né, coloque aí os freios, os comentários e as dúvidas, tá bom? Então vamos em frente. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que a escolhem e alimentam. Instalada essas forças desequilibrantes no corpo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vez, perdura, não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhe são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. E pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Muito bem. Então, vamos em frente. 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 Então, vamos em frente
Então, veja que ele está mostrando como que se estabelece, né, a alienação mental, né? E isso é muito importante, né? Ele começa dizendo assim, 90%, né, dos casos de loucura, fora aqueles que podem ser causados por, ele chama aqui, né, a incursão microbiana, né, microbiana, ou seja, algum bicho que entra lá no nosso cérebro e começa a destruir a nossa massa cinzenta, né? Então, 90% começam, né, nas consequências de faltas graves, das faltas graves que praticamos com a impaciência ou a tristeza, por intermédio das atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que se lhe afeiçoam. Portanto, quando nós mantemos indefinidamente ou nós perduramos, né, a nossa mente fixa nos erros cometidos, né, e que nas consequências são coisas ruins, nós acabamos, né, por querer afastar. Eu não quero aquilo. Mas as faltas graves que vão nos levar efetivamente a cobranças que a nossa própria consciência faz, né, é complicado. Oi, Faustinho, quer falar? Sumiu, né? Muito bem. Então, né, aí ele fala assim, quando essas forças desequilibrantes, né, se instalam, né, no campo íntimo, inicia-se a degradação da harmonia mental. Então, começa, né, o processo da loucura já se instalando, né, no campo mental, que, obviamente, afeta também o tecido nervoso. Não tem outra forma. Então, é uma coisa, da mesma maneira que uma infecção microbiana pode nos trazer desequilíbrio mental, por afetar, né, o cérebro físico, que é o instrumento principal do espírito para ele se manifestar no nosso mundo, né, vice-versa também ocorre, ou seja, se eu desequilibro o meu cérebro espiritual, se eu me prendo a determinadas, vamos dizer assim, casinhas, né, eu vou afetar o meu cérebro físico também. E se instala, então, a loucura. Então, ele fala aí que se instala a loucura. E ele fala assim, ainda mais uma coisa interessante. Esta, né, que é a alienação mental, por vezes perdura não só numa existência, mas em várias existências. Até que o interessado se disponha com fidelidade, né, a valer-se das bênçãos divinas. Se o sujeito não quiser, ele não sai desse estado. E muitas vezes ele é instado a reencarnar. Então, são várias existências. Né? Alguém quer falar? É a Alessandra? Isso. Pode Boa falar. noite. Boa noite. O que me veio agora
em relação ao que a gente está vivendo hoje também, porque ele fala aí em pensamentos repetitivos, né? Você se manter no mesmo estado por longo tempo. O que será, então, que vai acontecer? Porque muitas pessoas viciadas no celular com um tipo único de conteúdo, que ele é programado para isso mesmo, né? Você começa a ver uma coisa, ele vai te mandando mais daquilo o tempo todo. Será que isso também pode chegar num processo desse? É De uma pergunta loucura? De loucura? de loucura, né? De um começo, de um processo aí de desequilíbrio mental. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Você vê, né, quantas pessoas têm se, inclusive, cometem o suicídio. Tal, tal a pressão mental que ele recebe, certo? Eu quero ser amado pela minha comunidade. Aqueles que me... E se eu não sou? O que os outros vão pensar de mim? Eu vou ser excluído de tudo. Isso, para pessoas que dão muito mais valor às coisas da vida material, porque, na verdade, é a vida que eles estão vivendo, eles nem refletem. A grande maioria das pessoas nem faz essas reflexões que nós estamos fazendo aqui. Mesmo as pessoas religiosas, elas não ficam discutindo esse tipo de coisa. Não ficam pensando essas coisas. Infelizmente. E o celular é viciante. E pior, né? Com essas inteligências artificiais, o cara cria imagens de pessoas que sejam de, de influenciadoras assim na sua posição, colocam texto com a voz da pessoa, certo? Que eles pegam da internet, todo mundo está aí. Você grava um trechinho da voz, treina um programa para copiar aquela voz, né? E não é muito difícil. Todos nós, quando falamos, se você pegar o sinal de voz de cada um de nós, né? Você faz algumas transformações matemáticas. Tinha um cara lá na França, na época lá do século de iluminação, né? Ele chamava Jean-Baptiste Joseph, é o Barão de Fourier. E o Fourier, né, tem uma transformação que ele diz assim, ó, qualquer sinal que você possa representar ao longo do tempo, variações ao longo do tempo, pode ser decomposto eu estou falando bem genérico, certo? Em uma série infinita, né? Uma somatória infinita de diferentes senoides com frequências e amplitudes diferentes. Então, a minha voz, ela tem um padrão conhecido. Se você fizer a transformada de Fourier do sinal de voz meu, ele tem ali um padrão. O de qualquer pessoa, você tem um padrão. Aquele ali é o Eduardo, é a voz do Eduardo. Ele pega aquela minha voz, em diferentes formas de expressão, e coloca na, na, na mensagem de um outro. E esse cara vai o tempo inteiro, né, batendo em teclas que nos levam ao desequilíbrio. Quantas e quantas crianças estão morrendo porque são desafiadas pela internet a fazer determinadas coisas? É terrível isso. É terrível. Alguém está querendo falar aqui também? Já apareceu? Mais comentários, pessoal? A Alessandra quer completar mais alguma coisa?
Não, Du, é isso, né? Eu penso que, além de tudo isso que você falou, essa questão da repetição que a gente está vivendo, né? Então, a pessoa gosta de cachorro que faz não sei o que lá. Aí o Instagram fica só mandando coisas do cachorro que faz aquilo lá, né? Então, eu fiquei pensando nesse sentido da repetição. É, E, nossa, e das crianças é um assunto assim que é de chorar, é de chorar o que está acontecendo com as crianças. É desesperador o que está acontecendo. porque os pais, para se ver livre das crianças, eles colocam o celular na mão da criança, né? E não é nem para se ver livre, é no sentido, eles querem ver o próprio celular. E aí, como é que faz com aquela criança que não para um segundo? Aí dá o celular. As crianças entram no carro, já o pai já dá o celular e só tira o celular da mão da criança na hora que a criança vai dormir. E aí a gente está vendo os absurdos que estão acontecendo nas escolas, e, enfim, mas é até um assunto à parte. Mas eu É, estava querendo me. só Eu um tava querendo, exemplo, viu, Alessandra, desse negócio aí. Você já fala, Faustino. Nós tínhamos ido para Curitiba, né, e fomos almoçar com os irmãos da Sônia, e aí, numa mesa ao lado da nossa, a criança chegou com a mãe, sentou, a mãe deu o celular na mão dela, todo mundo foi pegar a comida que tinha que pegar lá no lugar, fizeram um prato, trouxeram para a menina, ela comia algumas coisas e ficou no celular. Dali a pouco a família foi embora. Foi a coisa mais absurda. A menina não saiu do celular em nenhum momento. E estava um monte, uma mesa imensa, cheia de gente, né? E a gente vê, então, que isso daí, por parte dos pais, né? A responsabilidade que eles têm na mão de estar passando para as nossas crianças, né? Uma, sem controle nenhum, uma tecnologia extremamente abusiva. É abusiva, né? E aí, essa repetição, agora você imagina isso daqui do ponto de vista do espírito, quando ele vai, né, se apoderando de imagens que possam satisfazer a ele, e quando não satisfaz, ele comete suicídio, ou fica nesse estado aí, né, de alienação mental. Fala aí, Faustinho. Né? Com tudo isso que se fala, ainda tem o agravo da inteligência artificial. Né? Fala um pouquinho mais alto. Com tudo isso que vocês falaram, ainda tem o agravo, nos últimos tempos, com a introdução da inteligência artificial nas redes sociais. É, Que isso reforça mais ainda essa preocupação da Alessandra, porque ela fica olhando você de um modo escondido, né? Ela fica olhando você de um modo escondido. E os pais não se tocam disso. Eles já estão entrando nesse vício também, e eles não se tocam disso. E a hora que essa criança fica totalmente dependente de celular e ela não consegue tomar as decisões por conta própria, como fica a cabeça? pois é. Aí começam os desesperos, né? Pode faltar água na sua casa, mas se faltar internet, o pau quebra. Eu vejo aqui no grupo do condomínio, Pois é. dias de chuva, caindo raio para tudo quanto é lado, cai a força, já tem gente com uma assim, com uma ansiedade, mas por que não resolveram? Mas, gente, caiu a força faz 5 minutos, está dando uma tromba d'água. Não, as pessoas não querem saber, elas querem que tudo seja resolvido. E quando falta internet, então, olha, triste. Mas por quê? Nossa, mas como é que eles não resolvem isso?
Aí fica perguntando para todo mundo, para o bairro inteiro, quem que está com internet, quem que está sem internet. E aí começam os comentários, um mais esdrúxulo que o outro. Isso é em todo lugar. Agora, você imagina, né, para uma criança que costuma desde cedo depender de um celular para fazer pesquisa de escola, para ver o que quer e o que não quer, que depende para tomar decisões, para tirar informações se os pais estão agindo errado ou não. O dia que ela não tiver mais isso, como é que ela fica? Pira. Pira, e aí qual é o caminho? Na maioria das vezes, o suicídio. Porque não tem atenção. Não tem atenção dos pais? Não, não tem atenção do celular. Por quê? Porque depende dele. O pai responde, o pai chega, dá um abraço, dá um beijo, acolhe, coloca sentada no colo. Não. Como você falou, ele dá o celular na mão, a menina nem levantou da cadeira para ir pegar a comida. Terrível, né? Pois é. Fala, Renato. Só acrescentar, uma que realmente troço está sério, já existe até tratamento para isso. Essa dependência se chama dependência de tela mesmo, síndrome de dependência de tela. É muito sério. E a outra é que a humanidade agindo. Tudo isso é neutro. Quando surge a internet, ela é neutra. Só que nós acabamos direcionando para o lado não tão bom. Usamos para N coisas que não seriam adequadas. Então, é a humanidade agindo. Você ter esses recursos é muito importante. Quando você pensa em ciência, pensa em pesquisa, pensa em um monte de coisa. Mas acaba se levando para o outro lado, né? É sempre assim. E quando você tira isso, é o poder que está por trás, é o dinheiro, enfim, né? Porque ele só repete aquilo, como a Alessandra falou, porque ele sabe que aquilo vai gerar algum tipo de compra ou de clique por você, né? Então, é sempre isso que a gente vai encontrar por trás. Evitemos isso se ainda tivermos crianças sob nossa responsabilidade o máximo possível, mas não está fácil, não. Eu só queria acrescentar aqui na avaliação que eu estou fazendo do texto, né, em que ele diz assim, então, essa alienação mental pode perdurar por várias encarnações. Ele até começa, mas às vezes ele já entra no estado, né, de loucura, né, ele vai continuar, e aí ele vai falar assim, esse estado vai continuar até que o interessado, que é a pessoa que tem isso, né, o espírito, né, se disponha, ele tem que se dispor, né, com fidelidade, a valer-se, né, das bênçãos divinas que o aljofram, ou seja, está chegando para eles, né, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação, que ele precisa fazer, revolver a terra, para que a terra possa produzir quando você colocar a semente, não é? A renovação, que eles são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Se ele não fizer, né, e está tendo muitas reencarnações assim, e ele não quer reencarnar, não quer fazer, ele vai continuar sendo levado à reencarnação. Até que isso termine, né? Então, ele coloca lá, pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados ela vai ficar cativa, vai ficar presa, né? Ou seja, aquilo que você planta, você vai colher. Certo? Então, cometeu crimes, vai ter que responder por ele. Se não for pela justiça divina, humana, ou será pela justiça divina.
ação e reação, certo? E isso vai indefinidamente, a pessoa fica presa aos próprios crimes, né? E pelo desânimo, propensa a cair nos despenhadeiros da inércia com fatal atração, né, nas edificações que lhe cabe providenciar, ou seja, ele não faz, ele não faz. Então, ele tem que ter uma hora que ele fala, agora eu vou fazer. Quem queria falar aqui era o Faustinho de novo? Faustinho? Então, o que me chamou a atenção foi a palavra fidelidade. Fidelidade. Quer dizer, tem jeito. Se você não for fiel, você tem que pagar a multa. O contrato vai ser rescindido, começar tudo de novo. Começa de novo. Então, não tem como. Né? E às vezes isso é duro, né? Porque a gente vê, por causa dessa fidelidade, o André Luiz ficou 8 anos lá, perambulando pelo umbral de um lado para o outro, sofrendo. E daí, isso dele que deve ter sido nos casos mais simples, né? Imagina casos mais difíceis em que existe. Mas ele não teve... Ele não teve alienação mental, né? Então, o que nós estamos falando aqui é de um caso muito mais sério. não, e aqueles que têm aquele ódio, aquela raiva imensa dentro, que prejudicam os outros de todas as formas, que acaba virando uma doença, né? Não vive sem a maldade dentro do coração. Caso de loucura, né? Pois é. Vamos em frente, então? Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino, e logo se nos deparou um homem que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se o doente a perfeito autômato, sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e, ao guarda que se aproximava cauteloso, explicou em tom muito sério: venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje, sabe o senhor o que eu sou? Ante o enfermeiro hesitante, concluiu: hoje sou a bananeira. Desculpa. Desculpa eu dar risada. Encontraria eu, sem dúvida, no caso excelente, ensejo de enriquecer experiências, porquanto, de pronto, reconhecera a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que lhe eram invisíveis. O desditoso era arrematado fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Calderaro, dá uma paradinha? É só para, né, a gente ver que ele está fazendo uma análise de médico. Só que aí, agora, com o conhecimento espiritual. Ele está vendo a ação dos espíritos sobre ele e o completo domínio dos espíritos sobre ele, né, sobre o homem. E o Kardec, né, ele tratava dessas questões todas. É interessante, viu? É interessante. Porque, no final das contas, dependendo de como que você tem aí, você tem uma subjugação, né? Completa. Isso é um caso de subjugação, que é um dos casos mais graves, né? Kardec ainda discute a questão da possessão, né? Que vários espíritos estão
agindo como se fosse a pessoa, né? Mas com personalidades diferentes, né? E o Kardec trata esse caso. A gente vê, né, como que ele age. Num dia, ele é o leão. No outro, ele é a tal da bananeira. Vai saber, né, o que ele queria dizer como ser a bananeira. Muito bem, desculpe, é só um comentário. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha. O processo de desequilíbrio está consumado. Espera só um pouquinho. É muito interessante, né? Calderaro falou assim, nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ficar curando os caras, né? E ficar estudando caso a caso. Tá? É muito interessante. Calderaro tem um objetivo e ele leva o André Luiz para o objetivo que precisa. Tá? Desculpa, se você puder recomeçar Sim. essa parte aqui. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha. O processo de desequilíbrio está consumado, informou, e não encontrarias possibilidade de recompor-lhe, em serviço rápido, as energias mentais centralizadas na região inferior. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Céus, exclamei aparvalhado, como socorrê-lo? Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Não pude soptar a objeção que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ontem. Calderaro estampou no olhar a condescendência que lhe é característica e retorquiu. Acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer? E sorridente ajuntou. Se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva, no paraíso. Então, é muito interessante, né? Veja, para todos nós que estudamos o Espiritismo, né, quando a gente fala sobre o magnetismo animal, que é o que o Mesmer acabou trazendo, né, para o estudo científico, porque ele usava antes ímãs, né, que parece que fazia algum trabalho de cura, né, e ele usava isso. Aí ele percebeu que as mãos dele produziam o mesmo efeito. Aí ele chamou de magnetismo animal. Né? E o que o Calderaro aqui falando dessa questão, né, do fascínio das criaturas, né, por aquilo que um fala e tal, a pessoa tem uma capacidade de levar, né, aos outros uma posição tal, né, que todo mundo segue aquela pessoa, você tem os problemas do abuso, que foi o caso aqui, né, do nosso companheiro. Então, não tem o que fazer. O processo está consumado, ou seja, o processo hipnótico que o levou, inclusive, a ser internado, né, como louco, já, já está valendo. E ele está, né, presa de transes hipnóticos que o prendem à ação dos espíritos. E aí, ó, ele vai sofrendo a ação. Processo consumado, não tem o que fazer. E ele fala para o André, não tem o que fazer. Certo?
E ele, de uma forma, vamos dizer assim, eu vou colocar assim, quase que jocosa, né, no final das contas, né, que o abuso do magnetismo, né, pessoal, né, teria começado com Eva no paraíso. E ela fala para ela, pega lá a maçã, vamos comer a maçã. A gente pode. Gente, é lógico que Adão e Eva, nesse sentido todo, que é colocado de ser o início de toda, né, a humanidade, nós não estamos falando disso, ok? E não é o ponto que o Calderaro coloca aqui, né? Mas é aquela postura. Então, dependendo daquilo que vem da pessoa, ela consegue, né, atrair a atenção de todos e ficar fixo naquilo que ela fala. E ela tem, então, este poder de influenciar as pessoas a fazer aquilo que elas querem. E foi o caso do nosso irmão, que agora virou, né, presa da loucura da, para nós, né, internados aqui. Então, aí ele indicou o enfermo, vamos em frente, então. Indicou o enfermo e prosseguiu. Em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor. Extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Converteu-se, destarte, em joguete das forças destrutivas, às quais, a bem dizer, voluntariamente se urina ao abraçar, entusiasta, a declarada prática do mal. Até quando Se unira, né? se unira, eu até achei, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude, não será possível prever. Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos, por indiferença e má-fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamo-nos em jogos circunstanciais de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. Muito bem. Calderaro aqui está sendo bastante, né, duro. Olha, ele mereceu o que ele fez, né? Ele merecidamente, né? Ele fez o mal, sabia que estava fazendo aquilo e persistiu. Aí as consequências quais são? Você planta, vento, colhe tempestade. Aí as mulheres todas que ele enganou, né, foram atrás, foram cobrar e o levaram a esse estado de loucura esquisita, né? Uma hora eu sou leão, na outra hora eu sou bananeira, né? E a gente vê que o processo é longo. Você entra nele, você até pode dizer, ó, foi nesse ponto aqui né, que eu errei e que começou o meu estado de loucura.
mas não tem hora para sair. Porque depende do indivíduo. Quando ele quer. Quando ele se dispõe efetivamente a fazer diferente. Né? Comentários, pessoal? Então vamos mais um pouco. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou. Não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Portanto, né, a ação dos espíritos obsessores muitas vezes começa no plano espiritual, continua ao longo da existência terrena e continua após a morte do corpo físico e a retomada, né, do espírito, o retorno do espírito ao mundo espiritual. Ele pode continuar preso, esses mesmos espíritos. A gente precisa ter, né, muito cuidado, né, para não cairmos em casos desse tipo. Vamos lá? Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas. O tempo, elucidou o orientador, indicando-os, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois, neste caso, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço da memória própria. Enquanto recebem a transição, cooperação de saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Muito bem, dá uma paradinha, né? Então, o Calderaro, né, vai apontando as consequências, né? Ele vai apontando essas consequências. Então, não tem muito o que fazer, né? A gente acaba efetivamente pagando o que deve, de um jeito ou de outro, né? Comentários, pessoal? Nenhum? Então, vamos continuar. A exposição não podia ser mais lógica.
Todavia, examinando aquele vasto ambiente, onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam, distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já nascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitei, então, do instrutor esclarecimento sobre os quadros de sofrimento desse jaez, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. E aí, pessoal? Vamos parar por aqui hoje, tá ok? E a gente fica, então, com o assistente, né, não se surpreendeu e observou. Nós paramos por aqui hoje, tá ok? É bastante reflexão. E a gente precisa ficar muito, muito atento. Alguém quer fazer a prece de encerramento para nós? Algum comentário sobre isso que foi lido, antes de nós pararmos? É importante que a gente consiga, né, fazer as reflexões, pessoal. Nada? Muito bem. Deixa eu só anotar aqui uma coisa. Ok. Então eu vou encerrar. Amado Mestre Jesus, estamos profundamente gratos pela oportunidade que tivemos desse estudo tão esclarecedor sobre as nossas ações e que nos podem levar a sofrimentos graves no nosso futuro. Portanto, sabemos que manter a mente sadia, a mente sempre na busca do bem do outro em todos os momentos, agradecendo a equipe espiritual que nos ampara, que nos visita, nós deixamos a nossa prece depositada lá na sala 1 para o encerramento do nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, assim como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Boa semana a todos. Tchau, gente. Boa semana, hein? Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa semana. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Obrigada. Boa noite, Leci. Pessoal, eu vou ficar conversando com a Ivone, tá bom? Eu peço que o Faustinho e esse Jota, de quem é esse Jota? É a Juliana Mello. É,
que ela e o Faustinho Uhum. tentem sair. Tenta remover eles, eu não estou conseguindo remover. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo também. Consegue? Então, por favor. O problema é chegar no remover. Deixa eu remover um. Deixa eu remover o outro. Pronto. Pronto. Diga. É só um esclarecimento, tá? Que me deixaram com uma dúvida, fizeram uma dúvida na minha cabeça. Assim, eu estou treinando algumas pessoas para ser dialogador no meu grupo. A Gisela e o João Neto, né? A Gisela, porque a gente recebeu uma orientação espiritual, que ela realmente precisa trabalhar nesse sentido, e ela quis. Como ela é só vibradora, ela falou assim, eu gostaria muito. E o João Neto, que desde quando começou, ele vem falando para mim que gostaria de ser dialogador. E ele estuda muito, ele é muito aplicado. Aí, eu peguei e fiz uma reunião com eles na quinta-feira, lembra que eu fui lá na quinta? Lembro, você falou. Aí o Ronaldo o Ronaldo falou para mim assim, quando eu me tornei dialogador, antes de começar a ser dialogador, a gente passou por todos os grupos antes, acompanhando os dialogadores dos outros grupos. Eu falei, mas agora é assim? Eu falei, que eu saiba, não é mais assim, né? Ele falou, então, na nossa época foi. Aí eu fiquei na dúvida, falei, vou perguntar para alguém que é das antigas. E se eu perguntasse para outra pessoa, poderia me dar, eu queria polêmica, eu não estava muito afim de polêmica, não. Aliás, eu estou fugindo de polêmica. Né? E aí eu falei, eu vou perguntar para o Eduardo. Certo. O que é? Então, deixa eu explicar. Quer dizer, quando foi criar o grupo da segunda-feira, que era na sexta, que era de sexta, né? Da mesma forma como aconteceu com o grupo de quinta, né? Na verdade, fui eu e a Sônia que fomos, antes de formar o grupo, participar dos trabalhos de quarta, que era o único trabalho que tinha. E não com o intuito de nos treinarmos para ser dialogadores. Entendi. Então, no nosso grupo, quando formamos os dialogadores, na verdade, a gente começou, dialogador tinha a Lídia, de vez em quando a Leda, porque elas vinham para o grupo de quinta também. Certo. Né? E quem que começou? A Malu. Começou. Então, nós tínhamos essas 3 pessoas. Geralmente eram 2 e funcionava. Era o começo, né? Depois, mais para frente, o que a gente fez foi assim, a gente abriu a possibilidade para que dialogadores de outros grupos viessem a assistir, se quiser. Eu quero ver como é que é o trabalho lá de quinta-feira. Entendi. Certo? Aí a pessoa veio, eu lembro quem veio foram a Cecília. O Ronaldo e a Rosane. Isso. Foi o que Mas ele me disse. Eles vieram observar o trabalho e acompanharam alguns esclarecedores, mas isso não foi obrigatório. Entendi. Foi por desejo deles. Entendi. Certo? Então, o que tem acontecido no meu grupo? Quando uma pessoa vai começar a ser dialogadora, certo? Eu ponho essa pessoa para andar 2 ou 3 semanas com cada um dos esclarecimentos, pelo menos para ter uns 2 ou 3 atendimentos com espíritos diversos e como que aquele dialogador lida com a situação. Isso é o que eu tenho feito com a Gisela.
que eu acho que dá certíssimo, está muito bom. Agora, se ela tiver vontade Não, ela de nem cogita isso. pode, Ela nem cogitava isso, nem eu cogitava isso, tá? Eu ainda eu fiz esse comentário com o Ronaldo. Falei, Ronaldo, talvez tenha sido porque estava se começando o grupo. O grupo não estava formado, não tinha dialogador ainda formados. Então, realmente, vocês foram acompanhar para vocês aprenderem melhor, de uma forma mais prática, né? Falei, mas É. o nosso grupo. Eu ainda falei para ele, falei, e eu penso assim, se eu mando agir para outras reuniões, as outras reuniões são diferentes da nossa. é, Vai abrir um ponto de interrogação muito sério na cabeça dela, é. né? Foi o que aconteceu com Não, a Cecília, né? A Cecília, quando veio no nosso trabalho, o trabalho era bem mais complexo, com certeza, do que do ela que estava acostumada. sim, e é Sim. muito mais complexo até hoje. E, e é isso, quer dizer, se a pessoa chegar lá meio desavisada, né, ela não vai aprender muita coisa, ela vai ver uma situação, sim, ela vai aprender como é que nós lidamos com a situação, Sim, e cada dialogador, né, como que cada um se sai em situações semelhantes, se for possível acontecer. Você entendeu? uhum, Então, eu não acho. Primeiro, não foi assim que aconteceu. Assim, obrigatoriedade. entendi. Pode ter sido sugerido e a gente nunca vai impedir, Sim, certo? E, então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, não está escrito em lugar nenhum que o dialogador tem que ir para para grupo outro. diferente para aprender. Eu estou perguntando isso para você exatamente por isso, porque eu não gosto de estar aquela coisa de voltar a seguir regimento, aquelas coisas todas, que o regimento sempre foi seguido, e eu não sei. Bom, sem comentários. E aí eu falei assim, eu vou perguntar para o Eduardo, porque Uhum. eu preciso saber, né? É, Até mesmo para dar um retorno para o Ronaldo. E, e realmente é o que eu estou fazendo. A Gisela, eu estou com 5 dialogadores. E por coincidência, eu estou com 2 afastados. Cecília e a Marta. Então, eu coloquei a Gisela para acompanhar cada um deles isso. todas as semanas. É, Agora essa semana, eu vou falar, a gente combinou que ela vai começar o diálogo, mas vai ser acompanhada por outro dialogador, pelo é. Ronaldo. Uhum. Porque se ela não der conta, ele entra. Mas ele tem que ter clareza que ele não deve interferir, Sim, sim, com certeza. a não ser que Por isso que eu pedi você para o Ronaldo. comece um monte de coisa, né, e a pessoa não souber como seguir. É, Se ela não pedir auxílio, ele não interfere. exatamente, foi o que eu falei com o Ronaldo. E eu pus ele exatamente porque ele é muito sensato e ele é muito calmo. Ele é de Uhum. uma tranquilidade durante o diálogo que Que é bom, né? impressionante. Ele não se altera, ele se mantém tranquilo. Pode ver o espírito mais bravo que for. Que Sabe? bom. Ele é muito tranquilo. É, E aí é por isso que eu pedi para o Ronaldo acompanhá-la. Aí tranquilo mesmo, viu? O Ronaldo vai acompanhar, a hora que ela se sentir segura, ele para de acompanhá-la. Aí eu vou treinar o João. Por que que Sim. eu estou precisando disso? O Nilson pediu para ir para segunda de manhã. E o Ah, Nilson é um maravilha. esclarecedor. Sim, Ah, é? é. Na quarta de manhã. Quarta de manhã, quarta de manhã. Falei, é mais um do meu grupo que vai embora, né? Vou para quarta de manhã. Ai, Porque meu. o que aconteceu? A Olívia foi viajar, Hum. a Silvia estava doente, machucou o pé, não está indo, né? Não sei se Uhum. está indo já. E aí não ia faltar dialogador para o grupo dela. Aí ela veio falar comigo se ela podia chamar o Nilson. Mas eu não posso chamar de outra reunião, não? Não, eu pensei no Nilson, porque o Nilson eu conheço, que isso, que aquilo.
Falei, olha, se ele aceitar, eu não posso pôr impedimento. Eu estou numa situação que eu não posso impedir ninguém de fazer nada. Uhum. Aí ele aceitou, falei, só que ele vai ficar nas 2 reuniões. Ele Ah, é? vai ficar na minha e na sua, enquanto vai ficar lá. Porque era para ficar umas 4 reuniões só, né? Aí ele foi, ele aceitou, conversei com ele, falei, você não vai sair do meu grupo enquanto eu não treinar alguém para ficar no teu lugar. Eu não posso abrir mão de você, porque eu já estou com um dialogador a menos, porque a Vera era dialogadora, como agora ela é a segunda, a Olíria saiu, ela ficou no lugar da Olíria. E eu preciso da Vera do meu lado. Sim. Então, falei, eu estou só com Tá 5 faltando gente. Está faltando gente. Falei, eu tenho que treinar, você vai ter que ter paciência, isso vai levar uns 6 meses. Uhum. Aí, se você quiser, daqui 6 meses, se ainda quiser ir para a 4 da manhã, a gente faz a transição. Foi o caminho que eu achei. Tá, eu acho que tá certo. Aí ele foi as semanas que a Olíria estava viajando, Hum. aí a Olíria dispensou ele e aí ele parou de ir de manhã. Aí ele ia Mas quer ainda voltar. ainda quer voltar. Na realidade, o Nilson sofre muito com a esposa dele, que é ciumenta. Você não faz ideia. E ele cede muito para ela. E ele acha que de 4 de manhã vai ser melhor para ele sair por causa dela. Eu acho que não, porque faz 30 anos que ele faz essa vida de segunda-feira. Se ela não está acostumada, não vai acostumar nunca. Nem naquele foi na quarta-feira. Mas, enfim, ele quer tentar, eu não vou entrar, não vou ser empecilho para ele, não. Entendi. Mas eu precisava perguntar isso para alguém que era daqueles antigos, para saber se eu estou fazendo coisa certa ou errada, né? Não há nenhuma determinação que eu me lembre, não há. Então, E tá bom. o meu pessoal não foi para a quarta B, para a quarta A, para treinar, nem nada. Isso daí foi tudo. Eu coloco a pessoa para andar com os nossos esclarecedores, porque ele conhece qual que é o trabalho que ele está. Exato. E conhecer os médios que ele está trabalhando. Isso, Né? exatamente. Eu acho que o caminho é esse. O negócio de ir para outra reunião, acho que foi só naquela época mesmo que estava todo mundo muito cru. Pois Né? é. Estava montando as coisas, né? Então, eu Exato. acho que a necessidade foi essa. Mas agora, eu acho que não tem essa necessidade. Até mesmo porque a minha reunião tem uma característica, a sua tem outra. Né? Todas são diferentes, não tem uma igual à outra. E, então, é seguir esse caminho aí. Obrigada, viu, Du? Desculpa segurar você um pouquinho mais. É isso, não tem problema nenhum, não. Mas eu vou perguntar para o Eduardo, porque se eu perguntar para outra, ele vai começar a querer criar polêmica. Não. Não tem polêmica, não. Pode fazer do jeito que você está fazendo e fim de papo. Então Nem precisa nem comunicar nada no Dodge. Só então depois, se por acaso o Nilson falar, eu vou querer... sim. E o João já está treinado, e a Gisela também, pronto, aí você fala assim, bom... Porque eu achei estranho que lembra que a Jo parece que comunicou que estava treinando alguém para diálogo? Mas ela está treinando lá, né? Na quarta-feira mesmo, né? Na quarta-feira. Ela comunicou ao Dodge, eu não sei nem por que ela comunicou. Porque o grupo dela saiu bastante gente também, né? Aí eu achei estranho ela comunicar, falei, será que eu vou ter que comunicar também, que eu estou treinando não. os meus? Eu, por exemplo, quando coloquei o Renato para começar a fazer coisa, eu fui lá simplesmente falei assim, estava eu, a Célia e a Malu, olha, vou colocar o Renato para fazer dialogação. Tudo bem. Pronto. Você tem que comunicar as pessoas do seu grupo, né? Com cada uma das pessoas, das esclarecedoras. Tudo bem? Tudo bem. É o que eu estou fazendo. Que eu fiz uma reunião antes com todos os dialogadores e comentei
que iria treinar a Cecília, a Gisela, se tudo bem para eles. Não, tudo bem. Falei, aí o próprio Nilson falou assim, se você em vez de chamar a Gisela, eu chamaria o João. Eu falei, não, o João é mais para frente, vamos devagar, um passinho de cada vez. Uhum. E agora, depois eu vou treinar o João. E eu falei para o João que eu só vou treinar ele a hora que a Gisela ficar solta, sozinha, independente. Sim. E assim vai. E assim vai, tá certíssimo, tá ótimo. E aos pouquinhos a gente vai levando. Se você não tem Certíssimo. interferência externa, a gente consegue seguir em frente, né? Isso, é muito mais fácil, não é? Muito mais fácil. Quando tem muita interferência externa, é que mata, né? É, Mas tá bom, então. eu estou deixando o barco correr. Fica Tá bom? tranquilo, tá bom. Faz do que está na tua cabeça, na tua intuição, e vai em frente, que dá certo. Eu vou fazer sim. Então tá joia, fica com Deus, tá? Valeu, Tchau, você tchau, também. abração pra Sônia. Abração no Caldato também. Tchau. Tchau. Deixa eu sair. Opa.